A palavra memória origina-se do grego mimesis ou do latim memoria. Em ambos os casos, a palavra denota significado de conservação de uma lembrança. Trata-se de um termo presente e utilizado por várias ciências, sendo absorvida pelas novas correntes historiográficas. Para os gregos, a memória estava recoberta de um halo de divindade, pois referia-se à deusa Mnemosine, mãe das musas, que protegem as artes e a história. Na informática, memórias são todos os dispositivos que permitem a um computador guardar dados, temporariamente ou permanentemente. E o que seria memória principal? Bom, ela também é conhecida como memória real. São memórias que o processador pode endereçar diretamente, sem as quais o computador não pode funcionar. Estas fornecem geralmente uma ponte para as secundárias, mas a sua função principal é a de conter a informação necessária para o processador num determinado momento. Esta informação pode ser, por exemplo, os programas em execução. Nessa categoria, insere-se a RAM, que é uma memória de semicondutores, volátil, com acesso aleatório, isto é, palavras individuais de memória são acessadas diretamente, utilizando uma lógica de endereçamento implementada em hardware. Também pode-se compreender a memória ROM, não volátil, registradores e memória cache. Suas principais características são capacidade, temporalidade, volatilidade e custo. A capacidade é a quantidade de informação que pode ser armazenada em uma memória e pode ser calculada pela fórmula T igual a N vezes M, onde T é o total de bits que podem ser armazenados na memória, N é a capacidade da memória, dada pela quantidade de células ou de endereços que a memória possui, e M é a quantidade de bits que podem ser armazenados em uma célula. Já a volatilidade é a capacidade de reter ou não a informação armazenada quando a energia é desligada. Ou seja, memória volátil é aquela que na ausência de energia é desativada e passa a não armazenar dados, diferente da memória não volátil, que mesmo na ausência de energia consegue armazenar informações. Alguns tipos de memórias voláteis são registradores, memória principal e cache. E alguns exemplos de memória não voláteis temos HD, memória flash, pendrive, cartão de memória, entre outros. A temporalidade trata-se de uma característica que indica o conceito de tempo de permanência da informação em um dado tipo de memória. Por exemplo, informações podem ser armazenadas em discos ou disquetes e lá permanecerem armazenadas indefinidamente. Por indefinidamente, entende-se um considerável período de tempo, muitos anos, mas há sempre a possibilidade de perda de magnetismo com o passar do tempo. Pode-se então definir este tipo de memória como permanente. Ao contrário dos registradores, por exemplo, que armazenam um dado por um tempo extremamente curto, cerca de nanosegundos, o suficiente para o dado ser, em seguida, transferido para a ULA. Os registradores podem, às vezes, reter o dado armazenado para posterior processamento pela ULA, mas mesmo assim, esta retenção não dura mais do que o tempo de execução do programa. É uma memória do tipo transitória. Outros exemplos de memórias de permanência transitória de dados são a memória cache e a memória principal, embora os dados nelas permaneçam armazenados por mais tempo do que nos registradores. O custo de fabricação de uma memória é bastante variado em função de diversos fatores, entre os quais se pode mencionar principalmente a tecnologia de fabricação, que redunda em maior ou menor tempo de acesso, ciclo de memória, quantidade de bits em certo espaço físico e outros. Uma boa unidade de medida de custo é o preço por byte armazenado, em vez do custo total da memória em si. Isso porque, devido às diferentes capacidades, seria irreal considerar para a comparação o custo pelo preço da memória em si, naturalmente diferente, e não da unidade de armazenamento, igual para todos os tipos. Em outras palavras, um disco rígido de microcomputador pode armazenar cerca de 3.2 GB e custar no mercado em torno de R$ 350, o que indica um custo de 12 centavos por megabyte, enquanto uma memória do tipo de semicondutor dinâmica pode custar cerca de R$ 40 por megabyte, adquirindo-se então 4 megabytes por R$ 160. Não há comparação possível entre o valor de 4 MB de RAM e os de 3.2 GB do disco,
se analisarmos apenas o dispositivo como um todo.